O programa Futebol Gaúcho está no ar no Facebook, YouTube e no canal 6 da NET TV. Confira as atrações. Presidente Romildo Bolzan Júnior, próximo do título gaúcho, faz um levantamento do primeiro jogo e projeta o ano do tricolor. Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, vive um grande momento. Nesta conversa fala de sua fase, da vida particular e do futuro no Colorado. Alex Xavier, ex-jogador com passagem pelo Grêmio e muitos clubes do futebol gaúcho, agora treinador e recém assumiu o Brasil de Farroupilha na divisão de acesso. Tem a final do Gauchão, tem Libertadores, tem divisão de acesso. Eu sou Alex Bagé e começa agora o programa Futebol Gaúcho. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Futebol Gaúcho. Toda terça-feira, 7h30 da noite, aqui no canal 6 da NET TV e também em todas as plataformas digitais. Você pode nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e também pode baixar o aplicativo do canal Futebol Gaúcho. Basta você buscar na sua loja virtual, tanto para sistema Android quanto para sistema iOS. Aliás, hoje, terça-feira, mas já no domingo, nós iniciamos aí a disputa da final do Gauchão Ipiranga 2018, o confronto daquele time que foi o mais regular da primeira fase, que é o Brasil de Pelotas, contra o time que vem apresentando o melhor futebol dentro da competição, que é o Grêmio. Dois técnicos, inclusive, do futebol gaúcho, que tiveram sucesso, sendo inclusive campeões do mundo com camisas dos times do futebol gaúcho. Klemer, campeão do mundo como jogador pelo Internacional, Renato Portaluppi, campeão do mundo como jogador pelo Grêmio. No domingo, nós tivemos, portanto, a primeira partida da final, jogo disputado na Arena. Lembrando que o próximo jogo, domingo que vem, 4 da tarde, lá no Bento Freitas, em Pelotas. O Brasil teve a melhor campanha. Um jogo muito disputado na primeira etapa e, claro, com uma polêmica, a expulsão do lateral direito Éder Ciola, que automaticamente desfalcou o Brasil. Alguns considerando que acertou o Anderson Daronco, outros tantos discutindo a expulsão pelo segundo cartão amarelo do jogador do Brasil de Pelotas. No segundo tempo, o Grêmio fez 4-0 e tem ótima vantagem. Não tem gol qualificado, mas tem a vantagem simples. Ou seja, no próximo domingo, quando a bola rolar, o Grêmio vai estar ganhando por 4 gols do Brasil de Pelotas. Mas nós já esperávamos, né, um jogo bastante truncado, até porque o Brasil vinha para buscar uma bola parada ou num contra-ataque um gol e queriam sair daqui vivos. Então, principalmente no primeiro tempo, o Brasil de Pelotas dificultou bastante para a gente ficou com bastante posse de bola, mas a gente não conseguia agredir muito, porque o Brasil estava muito bem postado em campo. Então, nessas de querer fazer o gol, ainda nós deixamos a desejar, porque tomamos 2, 3 contra-ataques perigosos do adversário. Depois teve a expulsão. É lógico que já é difícil você enfrentar uma equipe com 11 jogadores, no momento que você perde um jogador, principalmente jogando contra a equipe do Grêmio aqui dentro da Arena, que o Grêmio valoriza bastante a posse de bola. Fomos mais agudos, mais rápidos, fizemos um belíssimo gol logo no primeiro minuto, isso deu uma tranquilidade. E eu falei para a minha equipe, muita tranquilidade, aqui tocar a bola, virar rápido a bola de um lado do outro, que nós tínhamos um jogador a mais e iríamos pegar o adversário aberto. Então nós conseguimos achar o segundo gol também, depois foi o terceiro, foi o quarto. Eu achei a equipe está de parabéns, porque é difícil, mesmo com um jogador a menos, ainda bem que nós fizemos o gol logo no segundo tempo, que mesmo com um jogador a menos, no momento que você faz 2 linhas aí, uma de 4, uma de 5 jogadores ali em frente à área, é difícil de penetrar, tem que ter paciência. Mas, graças a Deus, deu tudo certo.
aproveitamos bem o segundo tempo com um jogador a mais. E isso foi fundamental, porque eu havia falado para o meu grupo andando do jogo, que era importante a gente sair daqui com uma, nem que fosse uma pequena vantagem. E nós conseguimos uma boa vantagem. Não adianta você me perguntar se o Grêmio já é campeão, porque o Grêmio não é campeão ainda. Vamos continuar respeitando nosso adversário e temos mais 90 minutos no próximo domingo. Mesmo dizendo que o Grêmio não é campeão, Renato, a última vez que o Grêmio teve um placar desfavorável de 4 gols de diferença foi em 2016. O Grêmio com essa vantagem, vendo o Brasil de Pelotas numa situação complicada e muito possivelmente saindo mais para o jogo lá em Pelotas. Como é que o Grêmio vai encarar essa partida que praticamente foi decidida aqui na Arena? Foi um dos meus temas com o meu grupo também da pré-eleição, foi essa. Se a gente pudesse ter uma pequena vantagem, mas se a gente pudesse, no decorrer do jogo, aumentar essa vantagem, seria fundamental. O Brasil vai ter que sair para o jogo, mas o Grêmio não vai mudar a maneira dele de jogar, porque o Grêmio tem essa vantagem. Eu acho que mais do que nunca nós temos que levar-nos para lá, e isso eu vou trabalhar bastante a cabeça do grupo. Essa vantagem a gente não pode, de repente, sentar na vantagem como aconteceu no Grenal. No primeiro tempo, nós tínhamos 3 gols de diferença e deixamos o adversário crescer porque começamos a fazer coisas que o Grêmio não está acostumado a fazer durante os 90 minutos. Então, mas é um grupo consciente, vou trabalhar bastante esse sentido deles aí, respeitar, fazer de contas que o jogo está 0-0. E já depois da partida, o nosso repórter João Batista Filho conversou com o presidente Romildo Bolzan Júnior, traçando aí planos para o Grêmio ao longo da temporada. Presidente, avaliação da final do Campeonato Gaúcho e do primeiro resultado. O Grêmio fez uma ampla vantagem, de certa forma encaminhou bem a segunda partida, mas não é absolutamente nada terminado, nada concluído. O jogo lá em Pelotas se revestirá de uma grande emoção, de uma grande dedicação, de um grande envolvimento comunitário, clubístico dos jogadores. Farão tudo para fazer uma situação de resgatar o resultado para eles, mas nós vamos também estar muito preparados para enfrentar isso. Não é jogo jogado, mas encaminhamos uma boa vantagem. A temporada, ela começa como na avaliação do senhor? Começa bem, 2 títulos disputados, um já conseguido, o outro encaminhado. E acho que o Grêmio tem evoluído muito no futebol e tem condições de disputar outros títulos se mantiver exatamente esse nível de encaminhamento que tem dado até o presente momento. Renato muito prestigiado, inclusive pelo Flamengo. Muito prestigiado pelo Flamengo, muito prestigiado pelo Grêmio e não sei absolutamente, nunca conversei com ele sobre isso, simplesmente escuto notícias. Agora quero te dizer o seguinte, o Renato sairá do Grêmio somente por vontade própria. De nossa parte, ele permanecerá o ano inteiro ainda para conquistar mais títulos. Para fechar com o senhor, reforços para a sequência do ano, como é que o senhor vê? Talvez a gente tenha necessidade de complementar elenco, talvez zagueiro, que nós só temos 4, mais um para garantir uma boa estabilização, um bom equilíbrio, e depois tem que ver se mais alguma coisa poderá ser necessário, muito mais no sentido, no intuito de organizar plantel e ter plantel equilibrado, sem riscos de que, havendo alguma situação nova, poderemos ter sobressaltos. Então, na verdade, muito mais de equilíbrio de plantel do que propriamente uma nova aquisição. Aí, portanto, a entrevista com o presidente Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, falando com o João Batista Filho. Aliás, eu falei que o Grêmio está preocupado, claro, com o Campeonato Gaúcho, joga no próximo domingo a partida da volta, embora tenha uma grande vantagem para jogar lá em Pelotas contra o Brasil no Bento Freitas. Só que tem um detalhe, né? Na quarta-feira, antes dessa final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio joga pela Libertadores da América, 7h15 da noite, na Arena, jogando contra o Monagas da Venezuela. Então, antes da final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem compromisso na Libertadores na quarta-feira. O Internacional, no sábado, fez um jogo-treino contra o Caxias, empatou em 0-0, jogo disputado dentro do estádio Gigante da Beira-Rio, até porque tem um espaço aí para o Internacional se preparar para a volta, para o retorno na Copa do Brasil, que vai acontecer só na próxima semana, quando o Internacional, no dia 11, numa quarta-feira, vai jogar dentro do Gigante da Beira-Rio contra o Vitória da Bahia. Mas nós fomos atrás de um dos destaques neste momento aí, principalmente da arrancada do ano no Internacional, o goleiro Marcelo Lomba. Ele conversa com João Batista Filho aqui no programa Futebol Gaúcho.
Estou me sentindo muito bem. Ano passado eu tive uma pequena sequência. Ela acabou que foi interrompida por uma grave lesão. Fiquei quase mais de 3 meses parado, porque realmente foi muito sério. Mas ficou um gostinho, né? Porque ano passado vivi momentos especiais, né? Principalmente aquele jogo contra o Corinthians. E esse ano eu pude retomar, fazer alguns bons jogos. Mas a gente sabe que goleiro sempre está posto à prova, né? Independente se é contra o Real Madrid ou se é contra um time menor, a gente não pode tomar gol, não pode falhar, a gente tem que trabalhar. Então acho que o meu foco é sempre ter humildade e acreditar e confiar em Deus e que sempre tem coisas reservadas pela frente. Numa entrevista pro Guerrinha, tá do lado, eu não vi, depois ela falou fora do futebol. Então, Marcelo Lomba, fora do futebol, aliás, dentro do futebol também é um homem de muita fé, é um homem que confia em Deus acima de tudo. E eu tenho 3 princípios, né, que Deus, família e trabalho. E isso aí baseia a minha vida. E eu não gosto muito de fama, assim, sou bem reservado, não me deslumbro por causa dos holofotes. Minha maior alegria é poder sair na rua com a minha família, poder buscar meu filho na escola. Independente se às vezes o time ganha ou perde. Eu gosto de ser eu e eu gosto de manter sempre meus pés no chão, sabe? E eu quero ser primeiro sempre um bom pai, para ser um bom goleiro, para ter um caráter, sabe? E aí você vai me ver falando pouco, porque eu gosto de estar mais com ele, aproveitar os pequenos momentos com a família do que às vezes com rede social ou com algumas outras coisas que eu já não conheço tanto. Tá, mas teu filho joga bola. Adora. Agora ele tá um pouco no basquete também, mas o futebol tá na veia dele. E como é que é? Joga bem, eu acho que ele vai ser goleiro também. Apesar de ele jogar mais na linha, mas eu acompanho ele lá no clube, né? A gente tem um clube ali próximo de casa que ele faz futsal e ele adora jogar. Ele tem camisas de vários clubes do mundo todo. Quando a gente vai viajar, ele pergunta: pai, qual é o clube que tem nessa cidade? E aí compra Juventus, camisa da Inglaterra, e se alguém viaja ele pede de presente. E é uma felicidade enorme, porque eu amo futebol, né? Ver ele também gostando é legal. Para fechar contigo é o seguinte, o Ramiro deu uma declaração que eu achei bem interessante. Sobre o clássico, né? Eu acho que depende muito do dia, né? Por exemplo, a gente jogou o Grenal agora, foram feitos de tempo, né? O primeiro tempo do Grêmio às vezes foi muito superior, o segundo tempo do Inter superior. O Grêmio jogou muito melhor na Arena, o Inter jogou muito melhor no Beira-Rio. Mais que o Grêmio tem uma vantagem por já ter um elenco junto há mais tempo, isso é verdade. Mas eu acho que o Inter está no caminho certo. Acho que aí o Odair vem com essa mentalidade. Eu acho que a gente também, aproveitando aí grande parte do elenco que jogou a Série B, acho que o Inter está encaminhando para isso. Aí, portanto, entrevista com o goleiro do Internacional, Marcelo Lomba. Aliás, na arrancada do ano aí com a lesão do Danilo Fernandes, ele sempre dá conta do recado, o grande Marcelo Lomba. Aproveitar para mandar um grande abraço para o preparador de goleiros do Internacional, o Daniel Pavan. Eu falei que agora no domingo nós teremos o término, o fechamento do Gauchão Ipiranga 2018. Agora, a divisão de acesso do futebol gaúcho continua a pleno vapor. Inclusive ontem, na segunda-feira, nós tivemos o fechamento do primeiro turno da competição. E é o que nós vamos conferir agora na tela: os jogos, os resultados e a tabela de classificação da divisão de acesso do futebol gaúcho. E vamos aos resultados dos jogos da Segundona Gaúcha que aconteceram no sábado. O Guarani de Venâncio Aires venceu por 2-1 o Lajadense, jogando em Venâncio Aires. Em Santa Cruz, o time da casa, o Santa Cruz, empatou em 1-1 com o Bagé. E o União Frederiquense goleou o Tupi pelo placar de 4-1. No domingo, Internacional de Santa Maria fez 3-0 no Pelotas. O Igrejinha empatou em casa em 0-0 com o Esportivo. O Brasil de Farroupilha, também em casa nas Castanheiras, empatou em 0-0 com o Ipiranga de Erechim. E na segunda-feira, o fechamento desta rodada, o Passo Fundo empatou em casa com o Glória pelo placar de 1-1. Estes os resultados. Vamos para a tabela de classificação? A tabela de classificação da Segundona Gaúcha, que mostra no grupo A o Pelotas liderando com 14 pontos ganhos, seguido do Aimoré, que é o segundo com 13. O Bagé aparece na terceira colocação com 11 pontos ganhos. E o quarto colocado, o Internacional de Santa Maria,
com 10 pontos ganhos. Lajadense é o quinto com 9, Guarani de Venâncio é o sexto com 8, o São Gabriel é o sétimo colocado com 3 pontos ganhos e também com 3 pontos ganhos, mas na última posição da tabela, o Santa Cruz é o oitavo. O grupo B da Segundona Gaúcha mostra o Ipiranga de Erechim liderando com 14, mesma pontuação do Glória, que tem 14, é o segundo colocado, perdendo a liderança nos critérios. O União Frederiquense é o terceiro colocado com 12, o Tupi de Criciúmal aparece na quarta colocação com 10 pontos ganhos. O quinto é o Passo Fundo com 9, sexto Esportivo com 7, o sétimo é o Igrejinha com 5 pontos e o lanterna do grupo B da Segundona Gaúcha, o Brasil de Farroupilha, oitavo colocado com apenas 3 pontos ganhos. Um dos resultados que nós mostramos há pouco da divisão de acesso do futebol gaúcho foi um empate em 0-0 dentro do Estádio das Castanheiras entre Brasil de Farroupilha e Ipiranga de Erechim. E o Brasil de Farroupilha está com um técnico novo, o ex-zagueiro do Grêmio, Alex Xavier. E é ele agora o destaque dentro do programa Futebol Gaúcho. Alex Xavier, ex-jogador, atual técnico do Brasil de Farroupilha na divisão de acesso do futebol gaúcho. E o canal Futebol Gaúcho hoje recebe Alex Xavier, ex-jogador, principalmente do Grêmio, que a gente conhece mais, mas que também rodou bastante o mundo, eu tava vendo. Tem uma ficha extensa como jogador. Tudo bem, Alex? Obrigado por atender a gente aqui na federação. Tudo bem, João. Obrigado pelo convite. Um pouquinho, né? São 23 clubes na carreira, um pouquinho de experiência, né? São 20 anos aí no meio do futebol, que a gente adquiriu um pouquinho de experiência, maturidade. Parei com 38 anos de idade e comecei a me preparar para depois do pós-jogador, né, que a gente chama, me preparar bem para essa vida aí de treinador no meio do futebol. Agora a gente sabe que é difícil, mas a gente está preparado para enfrentar aí novos desafios. É verdade que, já vou nessa veia do treinador, então é verdade que defensor ele é melhor treinador, até, sei lá, por enxergar o jogo lá de trás. O Kleber está se dando bem, o Filipão era zagueiro. Eu acho que tem uma ajuda, né? Uma facilidade, o zagueiro e o goleiro principalmente. São atletas que ficam enxergando o campo, né? A visão periférica é maior do campo, então a gente acostuma, né, a ficar conversando, colocando atletas, falando com eles sempre em campo. Tu tem uma visibilidade melhor, né? Se posiciona aqui, tal lugar tá um pouquinho melhor de jogar, então a gente tinha essa visão, né? E a gente foi adquirindo com o decorrer do tempo uma experiência nisso. Faz com que facilite um pouquinho. Acho que o pessoal ali de trás, no tempo que jogou, sai na frente aí nesse quesito aí para ser treinador. Teu trabalho como auxiliar técnico e também como treinador foi recentemente agora no Esportivo. Como é que tá o Esportivo, um time que a gente se acostumou a ver na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que está lutando para voltar, mas está tendo uma boa estrutura, a gente até conversava sobre isso nos bastidores. Sim, o Esportivo está se organizando cada vez mais. Em dois anos, aí no máximo 3 anos, com certeza vai estar disputando a Série A. Teve valores deixados do tempo da Copa, se eu não me engano, de 2 milhões de reais, que é para ser colocado na estrutura do clube. E assim estão fazendo, a diretoria está cada vez mais melhorando em volta do estádio lá, vai ter até campo suplementar. Então o Esportivo, quando chegar a disputar a Série A, vai ter uma estrutura muito boa, se comparando ali, se não igual à Juventude Caxias. Então eu fico na torcida, é um clube que me abriu as portas para ir jogar em 2016, aí eu parei lá, fui auxiliar durante o ano de 2016 e 2017 voltei para ser auxiliar, mas com a saída do Badico eu assumi a equipe principal. Nós ficamos 14 jogos, perdemos um só, que foi o último para a Avenida, que depois veio a subir esse ano para a primeira divisão. Então a gente fez um trabalho bom, um clube organizado, um clube que, claro, tem as suas dificuldades por ser um clube do interior financeiras, mas que cada vez mais está se estruturando, se organizando. Agradeço muito pela oportunidade de ter ficado lá esses 2 anos, foi uma experiência muito boa para mim. E agora preparado aí para um outro desafio.
A última vez que eu falei com o Roger, ele até brincou, eu perguntei para ele se era mais fácil ser treinador ou jogador. Acho que é até uma pergunta corriqueira. E a resposta é sempre a mesma. Ser jogador é muito mais fácil. Ele se preocupava comigo. A minha alimentação, como é que eu ia jogar, quem que eu ia marcar no domingo. Ser treinador é mais difícil, né? É mais difícil. Eu tô sentindo na pele isso, né? A gente tem uma staff muito grande para se preocupar, né? Ainda mais os clubes do interior, né? O Roger ainda tinha o trabalho dele um pouquinho mais facilitado, né? Por estar no Grêmio. A gente se preocupa com alimentação, com concentração, a diretoria conversa muito, a gente tem que estar sempre no feedback, sempre conversando para que as coisas cheguem para os atletas tudo pronto, né? Então essa é a dificuldade que a gente tem no interior, mas a gente está sempre preparado. Eu acho que jogador era bem mais fácil mesmo, a gente se cuidava e claro que dependia do grupo, sempre para tá ganhando jogos, sempre se precisa do grupo, né? Mas agora como treinador a gente tem que pensar muito nos atletas, e são praticamente aí de 20 a 30 atletas, fora diretoria, fora funcionários, então a gente acaba se preocupando com todo mundo para que tudo dê certo no jogo, né? Então o treinador hoje em dia tem essa preocupação. E com adversários também, né? Tu vai estudar adversário, tu vai procurar informações, então tem muita coisa. Eu vi uma entrevista agora de um treinador, que ele, inclusive do Odair, do Inter, que ele estava 24 horas ligado, né? Se preocupado com o Inter. E eu entendi ele, porque eu tive a oportunidade agora esse ano, eu também ficava, às vezes, 3 horas, eu acordava e ia dormir 6 horas, acordava 7 horas de novo. Então, tu fica com muita coisa para se preocupar, né? Quem já leu o livro do Guardiola também, e a gente acompanha isso, o Papito tá ligadaço, ele tá assim, colheira direto. O Guardiola, ele tem um bloquinho do lado da cabeceira, de vez em quando ele faz um rabisco ali, tem alguma ideia. Às vezes a esposa já sabe, os filhos já sabem. Ele pega e o time não está jogando bem, ele vai para uma sala, começa a ver vídeos, até tentar descobrir uma proporção um pouquinho diferente, mas tem isso assim de o que eu vou fazer para dar certo. Tem, com certeza. Eu já li o livro do Guardiola, tem muita coisa que a gente usa também. Uma coisa que eu acrescento aí nesse livro dele também, que eu li lá, e eu fiz, que é olhar outros tipos de esporte, né, como basquete, como handebol também, a gente usa alguma coisa. Então são vários tipos de treinamentos que você tem que se preocupar com isso. E eu li o livro dele, a gente acaba tirando sempre alguma coisa no meio do futebol. Hoje em dia tá muito ligado, né, o futebol está muito ligado a novas tecnologias. Então a gente tem que estar sempre olhando, vendo em outros esportes o que tem de tecnologias e o diferencial para a gente poder aplicar no futebol. Alex, o que tu traz daquela tua passagem do Grêmio, treinado pelo Celso Roth, principalmente em 99, e o que tu guarda de recordação daquele tempo? Eu tive vários treinadores bons, né? O Celso Roth, eu tive o Antônio Lopes, eu tive o próprio Tite, né? Em 2001, que a gente foi campeão do Gauchão da Copa do Brasil. Eu trago várias experiências, a gente peguei um pouquinho de cada um, né? Tudo que eu aprendi de bom deles, que foram muitas coisas, né? A gente guarda para que nessa hora que chegasse uma oportunidade, a gente aproveitar da melhor maneira possível. O Celso Roth me deu a oportunidade de vir para o Grêmio em 99 e eu agradeço muito a ele por aquela oportunidade. É um treinador que na época estava muito bem, né? Era um treinador que sempre estava no Grêmio, no Inter, e me ajudou muito naquela época. Então eu trago todas as coisas boas que eu aprendi com ele e com os outros treinadores, o Tite também, principalmente, né? Que é um treinador que até a gente às vezes conversa um pouquinho ali, a gente bate um papo rápido, mas é um cara que está sempre atualizado, sempre procurando se atualizar, e que a gente tem que estar se especializando nisso, né? Nunca tá bom, a gente nunca alcança a excelência, né? Sempre procurar melhorar cada vez mais, porque sempre tem um que está procurando mais lá na tua frente. Algum plano na carreira? Não, o plano é a gente conseguir, né, conseguir um clube para trabalhar com uma estrutura boa, que nos dê condições de trabalho, para que a gente consiga fazer um trabalho sólido e entrar no mercado, né? Que é difícil, não é fácil. A gente tem aí muitos treinadores, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que os treinadores do Rio Grande do Sul sempre estão fazendo bons trabalhos, tanto que a seleção aí, os últimos 4 treinadores foram da seleção foram gaúchos, e saem treinadores aqui para o Brasil inteiro. Então a gente espera uma oportunidade para mostrar nosso trabalho e que consiga ir fazer no futuro um trabalho que a gente possa entrar no mercado. Alex Xavier, ex-dupla Grenal.
o Grêmio e o Internacional de Santa Maria. Aliás, é a tua cidade. Sim, comecei lá no Inter de Santa Maria. Agradeço muito também ao Inter de Santa Maria pela oportunidade. Foi um clube que abriu todas as portas. E agora eu lembro muito dessa época, né? Oportunidade nova, né? De treinador. Parece que eu estou começando tudo de novo. Tenho que buscar oportunidade, tenho que buscar profissionalizar, que era o que a gente buscava na época. E agora buscando a oportunidade de trabalho para a gente mostrar nosso trabalho aí. Mas o Inter de Santa Maria foi um aprendizado muito grande. Eu assinei contrato no dia do Grenal. Para mim já cheguei bem aqui em Porto Alegre, no Grêmio, em 99. Então, e o Grêmio ganhou? E o Grêmio ganhou foi aquela vez que o Ronaldinho deu o balãozinho no Dunga, então foi um jogo histórico, né? Acho que foi campeão gaúcho, né? Sim. Então foi um jogo histórico, para mim foi muito bom. E ali conquistei os títulos que mais importantes da minha carreira até hoje, foi campeão do Gauchão e da Copa do Brasil. Alex Xavier, agora técnico de futebol, conversando conosco. E a bola está parando no programa Futebol Gaúcho desta terça-feira. Estamos chegando ao fim, agradecendo sempre a sua audiência e aquele combinado, né? Continue compartilhando nas plataformas digitais, avisando os seus amigos, espalhando essa ideia do programa Futebol Gaúcho. Toda terça-feira, 7h30 da noite, aqui no canal 6 da NET TV, mas disponível sempre, o tempo inteiro, 24 horas, pelo YouTube, pelo Instagram, Twitter e também pelo Facebook. Programa Futebol Gaúcho, porque aqui o futebol produzido no Rio Grande do Sul é sempre tratado com muita categoria. Boa noite, boa semana, até mais.